estamos aqui com o Rosier Lima. O Lima vai estar contando um pouquinho pra gente também a sua história, a história da sua família, todo o processo que ele passou. Tudo bem, Lima? Olá, tudo bem? Fico feliz aqui por dar o meu depoimento, essa oportunidade aí para contar um pouco da história da família, tá bom? A gente vivenciou. E de quem que nós vamos estar falando? Hoje vou estar falando aqui da minha filha caçula, a Mariana, A Mariana está com que idade, Lima? atualmente com 15 anos. Então a nossa Certo. jornada começa já desde os 15 anos. Foi há 15 anos atrás. O que chamou a atenção de vocês na Mariana? Ok. Bom, aqui nós moramos no ABC, então ela já fazia o acompanhamento pré-natal lá no hospital do ABC. E um médico do hospital, a gente já fazia pelo convênio, né? Já trabalhava aqui no SESI. Um médico, então, identificou no exame, numa das rotinas do exame pré-natal, visualmente que tinha uma alteração cardíaca no coração do feto. A gente achou impressionante na ocasião, né? Ele falou, olha, nós não temos recursos, e até já falou, nós não temos recursos aqui no ABC para fazer uma avaliação. Saiba que eu conheço todos os hospitais aqui do ABC. Então eu vou indicar vocês para levarem lá em São Paulo, vou indicar já onde vocês vão realizar esses exames e já vou indicar o hospital. Isso foi feito, conduzido aí para o hospital. Certo. Então nós nos dirigimos, já foi feito o acompanhamento aí, falou, olha, vocês vão ter que fazer o exame, tal clínica, para identificar. E nessa ocasião, já deu uma alteração cardíaca mesmo, nesse exame que foi realizado aqui em São Paulo, né? E aí já foi indicado para realizar mais um, para realmente ter a certeza, né, que eles não tinham ainda como identificar, tá bom, tem uma alteração, mas do que se trata? Vamos ter que fazer o exame cariótipo. Só que a minha esposa já estava no 7º mês de gravidez, algo que não é indicado para fazer exame cariótipo. Como dito na época, né, há 15 anos atrás, falou, olha, até o 4º mês a gente recomenda, passou disso já é um risco tremendo. Então eu vou dar alguns minutinhos para vocês pensarem e vocês vão decidir se sim ou não, porque é de alto risco a partir de agora. Então, foi uma bomba jogada aí, Já, dizer, a né? gente ficou muito assustado porque até então estava tudo muito normal, né? Falei, meu Deus. Só que, como a gente já tinha se prontificado a ir para São Paulo e fazer o exame, a gente teve que tomar aquela decisão em 20 minutos. O médico saiu e nós tomamos a decisão naqueles 20 minutos. Falei, ok, vocês pensam e já assinam o termo de responsabilidade. Tomamos essa decisão. Falou, se a gente veio até aqui, vamos cumprir o que a gente tem que cumprir. E aí já foi realizado o procedimento. É muito crítico. Eu até me perdoa, eu começo até a alterar um pouco a voz, que é muito vivo para mim, tá? Isso é como se eu estivesse vivendo hoje. E então realizamos o exame, foi bem sofrível mesmo, tá? Eu vivi na pele o que a minha esposa passou ali e como já estava com o 7º mês de gravidez, é claro que você tem que tirar uma quantidade exata do líquido amniótico, não pode desperdiçar, e como a criança o feto já chuta muito no 7º mês, então era muito difícil, a barriga praticamente dela secou, né? Então foi de muito alto, assim, o grau muito alto de perder, né? Então aí, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Assim, para realizar o exame. A partir daí, a gente tinha que esperar o diagnóstico. Os médicos já recomendaram, a partir que teve essa perda do líquido, repouso absoluto. E aí começou praticamente a nossa jornada. A jornada começa aí, né? Então eu já levei minha esposa para casa, foi afastada do trabalho, na ocasião ela trabalhava, né? E alguns dias depois nós tivemos o resultado do exame e deu positivo para uma síndrome que nunca ouvimos falar, síndrome de Turner, né? A gente pediu mais detalhes, né? Falou, o que é isso? Então foi explicado, né? Então é uma síndrome que
por via de regra, normalmente só dá em meninas. Então ela tem 45 cromossomos. Ok? Então, assim, então é um defeito. E o dela, pela gravidade, nessa jornada que é rara, é monossomia, que altera a função cardíaca. A maior gravidade é essa, né? Então essa foi a nossa maior preocupação no momento. Falei, tá, essa questão da preocupação cardíaca, o que que era? Ela, como tem um defeito genético no coração, a aorta vem com uma curva onde não passa o fluxo sanguíneo e normalmente é feito a cirurgia de imediato, mas não reflete. Assim, como é genético, volta a ter o problema e o óbito em 6 meses. Com isso, a gente, nesse momento, a gente cai em sintonia, o chão se abre e você vai para o fundo do poço. Então essa, a gente, minha esposa, claro, ficou muito abalada. Eu não tinha mais condições de vir para o trabalho. Então, assim, de pronto apoio, aqui, eu tenho que agradecer a equipe de trabalho na ocasião, que foi muito generosa comigo, os amigos, os colegas de trabalho, a chefia. Falou, resolve sua vida familiar, quando você estiver bem, você volta. E a gente foi seguindo a partir daí a nossa jornada. Então, com todo o repouso que a minha esposa já teve que seguir na gravidez, não demorou muito, porque ela estava ali, não demorou um mês. Quando chegou ali no 8º mês, teve que antecipar mesmo. Os médicos já consultaram lá em São Paulo, já indicado no hospital particular que estava sendo feito pelo convênio da empresa. Falou, nós vamos ter que antecipar porque a gente não quer correr esse risco. Ela não vai suportar. Aí a gente já vai fazer a cirurgia cardíaca. E, como você já sabe, pode estar ali e acontecer. Ou dar certo e vocês esperarem alguns meses e dar errado, né? Fomos muito bem indicados nessa condução do hospital do ABC para São Paulo. A gente caiu nas graças de equipes médicas assim de referência no Brasil. Então nessa questão aí a gente sabia que estava bem amparado, tá? Caímos numa chefe assim de equipe muito boa que dava toda a orientação, né? O que tinha que ser feito e o que poderia acontecer. É muito realista, mas é importante que a família saiba disso. Então eu não deixava a minha esposa saber a tal grau, porque ela ainda estava no processo. Falou, ó, deixa que eu vejo na internet, a gente acaba, né, se inteirando, porque a síndrome a gente nunca ouviu falar e a gente acaba se apropriando. Eu falei, e para uma gravidez, a minha esposa estava naquele momento frágil, não é legal. Então a gente se apropria e se prepara, né? E foi assim. Então já foi num determinado dia da semana, já falou, vamos fazer hoje, vocês vêm para cá e a gente vai fazer. O médico não está no plantão, vocês vão ter que fazer com quem está. Então eles resolveram e a gente assim foi, né? Já seguimos para o hospital, viemos para cá, para São Paulo, e foi realizada a cirurgia, muito difícil, uma cirurgia nada né? A própria cesariana não foi uma cesariana fácil, foi demorada. A partir daí ela já foi conduzida direto para a UTI. Minha esposa nem viu. E eu acabei vendo no corredor. Fiquei o tempo todo esperando no corredor. Eles deram uma paradinha, dá uma última olhada, pode ser a última ou não, e vamos levar para a UTI. E assim foi. Daí, a UTI, naquele momento, há 15 anos atrás, ela era mais distante da família, né? Porque você não conseguia ver, eram 5 minutos de manhã e 5 minutos à tarde. Eu não tinha mais estrutura para voltar para casa. Minha esposa estava lá mesmo, né, aguardando todo esse processo de recuperação também da cesariana. Então eu já ficava por aqui mesmo, por lá no hospital, dando voltas. Contei com a colaboração de muitas pessoas, assim, familiares que estavam longe, o pessoal daqui também,
trabalhava, né, comigo, o pessoal estava torcendo, né, fazendo realmente aquele compartilhamento de estamos acreditando em esperança e também oração, né, todo esse sentimento para poder dar tudo certo, né. Dia após dia, nesse processo de ir para a UTI, ela acabou não fazendo no mesmo dia, os médicos acharam realmente muito precoce, né, pela questão dela muito pequena ainda, no desenvolvimento. Tem algumas características dessa síndrome que os médicos notaram, né, no decorrer do processo do amadurecimento do feto, os pés eles ficam meio que de batatinha, né, é como se fosse a continuação do tornozelo, ele incha, ficam os pés de batatinha, que era uma das características da síndrome. Aí eles falam, com o tempo vai até desinchando, fica tranquilo, mas você vai perceber alguns fenótipos, algumas características que são da síndrome de Turner. Mas a preocupação era sempre a cardíaca, que estava bem acompanhada lá no hospital. E assim foi, dia após dia, essa questão de fazer a cirurgia ou não. Eles colocaram catéter, né, para poder fazer todo esse processo do fluxo sanguíneo. E com 2 semanas de UTI lá, né, eu acompanhando, só eu que estava acompanhando no dia a dia, né, e falava para minha esposa, né, e ela extraía o leite, tinha todo esse, porque ela não podia se alimentar, não podia sugar, tinha todo esse processo. Então a gente estimulava até a questão de tirar o leite. Eu acabava tendo que fazer isso para minha esposa para poder extrair, e aí eles levavam lá na UTI, né, para ela poder ter esse fortalecimento, né. Além disso, a gente tinha essa questão médica, que eles acabaram, com 2 semanas de UTI, por algum motivo, ela acabou escapando da cirurgia. De alguma forma, o organismo se adaptou a passar o fluxo sanguíneo, acabaram aparecendo 3 furos na aorta dela. Os médicos não souberam explicar o motivo disso. Mas para nós é algo assim muito relevante, né? Porque ela escapou da cirurgia, não sabemos como. Ela falou, olha, a estatística disso é 99% é óbito. A sua está num grau assim que a gente não compreende, mas a gente vai liberar para semi-intensiva. E depois ela segue para o quarto, certo? Vocês vão continuar com os cuidados, claro que ela vai ter um acompanhamento. A partir daí, a gente vai se apropriando e até um pouco relaxando. Eu comecei a relaxar também assim, como assim, o nervosismo, né? Toda essa parte de saber que ela estava bem, estava melhorando, né? Então, o que a gente viveu esse processo aí, é que aí a gente caiu nas graças de sempre ser bem indicado. Daí, dessa questão da liberação da cirurgia, mas o acompanhamento frequente que ela acompanha até hoje, né? A gente foi indicado para a Unifesp, onde tem uma clínica específica para essas crianças que têm a síndrome de Turner. Então tem um acompanhamento lá na Unifesp, na Vila Mariana, onde a gente foi indicado já com a equipe certinha, já indicado com um médico de lá, tudo bem encaminhado, né? Então do ABC para o São Paulo Hospital, que tem a referência, e do hospital particular para a referência do SUS, que era a Unifesp, onde ia ter todo o acompanhamento. Com endocrinologista, com equipes disciplinares assim, que iam acompanhar integralmente. Então isso foi muito positivo para nós, na família, que a gente teve um bom acompanhamento, né? E ali a gente se apropria. Quando a gente vai para a equipe SUS, a gente vê o universo. A gente começa a enxergar o tamanho da síndrome e se apropria com mais... Porque ali a gente tem um compartilhamento das famílias que trazem os problemas e as dificuldades. Isso que é o mais impactante. A gente começa a enxergar o nosso problema como até pequeno. E a gente começa a ver os dos outros, porque a síndrome ela é tão variante. Claro que ela, de qualquer forma, ela é
assim, significativa porque ela tinha um problema no coração. E isso é essencial para você poder viver, né? Os outros eram subliminares, subjetivos. Você vai ter problema de rim, você vai ter problema auditivo, pode ter deficiência cerebral, ela não pode ter um acompanhamento. Mas assim, isso para nós nunca foi significativo como a vida, né? Que era o mais importante. Só que assim, a gente cai, vai para uma rede que já tem todo um amparo, mesmo sendo SUS, né? A gente ficou muito grato. Eles decidiram fazer um tratamento precoce, claro, com o nosso consentimento de mãe e pai. A gente quer começar um tratamento precoce com essa menina, porque ela foi identificada muito precocemente. Há 15 anos atrás, não se identificava. Então ela foi usada, a gente pode dizer, como uma cobaia. E a gente aceitou de bate-pronto isso. Eu falei, para a melhora dela, pode tocar em frente. Sempre fomos muito assim, para aceitação disso, muito certeiros, né? Assim, vamos seguir em frente, não vai ter barreira nenhuma. E assim começaram. Então, ali na faixa dos 2 anos de idade, ela já começou com os hormônios, né? IGH, já começou no tratamento, porque uma das características é ela não ter crescimento, né? Então a gente vai estimular já, então ela vai tomar doses diárias e a gente vai ficar essa primeira semana aqui, vocês vêm para aplicar, mas aí vocês vão conduzir daí para frente. E o medicamento todo custeado pelo SUS, que é um medicamento de alto custo, certo? Que é um medicamento aí que a gente tinha um custo aí de pelo menos em torno de 3 mil a 4 mil reais por mês, certo? Então eles forneciam todo esse aparato, a gente regularmente, né, você tem que apresentar documentação, ir lá, mas nesse momento aí minha esposa teve que abandonar o trabalho, tá? Não dava mais porque era muita, para lá, para cá, então eu conduzi, eu voltei para o trabalho a partir desse momento, né, então tudo já, vamos dizer, volta ao normal, né, a regularidade do trabalho, e aí ela pôde conduzir regularmente toda essa questão. Eu quero dizer assim, como a gente teve boas indicações médicas, fomos bem conduzidos, a gente nunca se negou aos tratamentos, certo? De levar, e por obra divina, assim, ela não teve que fazer a cirurgia, a gente não entende, mas está aí com 15 anos de idade essa menina, ela vem acompanhando regularmente, ela não deixa de, sempre com muita indicação. Hoje, claro, eu estou na casa, ela acabou ingressando numa escola do SESI, certo? Também agradeço muito por estar trabalhando e ainda ela usufruir. As minhas 2 filhas acabaram ingressando na escola do SESI. E tem, por trás também, tem a gestão escolar, tem a parte docente que está lá, sempre muito atenciosos, né? Que a gente tem que também, porque como ela tem esse acompanhamento, é feito regularmente. E essa menina, pelo desenvolvimento dela, pelo acompanhamento, os hormônios, tanto o feminino, que tem toda essa deficiência, todos foram sempre indicados pela endocrinologista lá da Unifesp. E desde então ela vem acompanhando para poder desenvolver os ovários, para ter a primeira menstruação, toda essa questão. Então, em 2021, ano passado, no final do ano passado, ela teve a primeira menstruação porque foi estimulada. Então isso, para nós, tudo... E assim, também, em dezembro de 2021, ela alcançou a idade óssea, que tem que fazer o acompanhamento regularmente. Então, os ossos se fecharam, né, que ela acompanha, e aí também pararam as injeções diárias. Ela acostumou a vida inteira, né, porque tomou agulhada todos os dias, regularmente, praticamente a vida inteira. Né? Dos 15 anos, 13 anos, ela levou agulhada todos os dias. Então, para ela foi assim, uma superação como pessoa. Claro que ela tem que acompanhar, porque os hormônios, né, para essa síndrome, eles são muito variantes. Então, ela pode estar um dia bem e o outro dia super mal. Então, ela tem, há muito tempo que ela também faz o acompanhamento psicológico, agora com a questão que veio, a menstruação, ela tem que acompanhar também psiquiatra e tem que fazer né, por medicamento também, porque é muita alteração. É uma bolha de hormônios, assim, que vão do alto até o baixo.
mas assim, por parte cardíaca, que ela também acompanha e tem que seguir a vida toda vai ter que ser assim, né? Mas assim, a gente se sente muita gratidão, né, por todo o acolhimento, tanto eu posso dizer pelos amigos, colegas de trabalho, e eu digo assim, por todas as indicações que nós recebemos das equipes médicas, que até hoje fazem diferença nas nossas vidas. E a gente, como eu citei, o tratamento precoce que começou lá atrás, onde já se tinha uma estatística, porque é assim que se trabalha, com estatística, né? A gente tem que ser realista, né? O fato dela ter começado tão precocemente, porque foi descoberto na barriga, que é algo que só se descobre depois, só que é tardio, vai fazer a cirurgia, já não dá mais tempo, ou vai começar um tratamento e já alcançou a idade óssea, já não tem mais o que fazer. Por conta disso, muitas crianças hoje lá no Unifesp começam até antes dos 2 anos de idade. Então, isso são relatos das equipes médicas e, quer dizer, por uma questão que a gente se prontificou, ela foi ajuda para outras crianças que vêm com os problemas lá e também descobrem precocemente e começam já um tratamento com 1 ano e meio, vão começar com 1 ano já, então é muito positivo. Isso que a gente compartilha com vocês, assim, de ter uma realização, ela hoje se sente até feliz, não que, assim, o fator altura, mas assim, ela atingiu a idade, um tamanho, né, um tamanho de uma mulher, está com 1,65 m, como os hormônios ainda estão dentro dela, e assim, ela foi liberada para o esporte, hoje ela é uma referência na escola, porque ela é uma promotora do esporte, né? Hoje ela é, como o pessoal fala lá, né? Eles escolhem alunos para serem os promotores do esporte, então hoje ela é uma promotora do esporte. E por recomendação médica ela é obrigada a fazer por conta da síndrome. O que tinha, a restrição era a cardíaca, mas como houve liberação da parte cardíaca dela, ela é obrigada a fazer esporte, e ela se identifica muito com isso. Então é muito impactante isso para nós como família, de saber o crescimento para ela, que está seguindo, assim, outras questões que eram ditas, né, entre... A gente tem todo um histórico de, né, olha, ela não vai desenvolver, ela vai ter problema, assim, para poder estudar, e está sendo tudo ao contrário, né? A aluna que é nota 9 e nota 10, né? A gente fica muito realizado. Eu me sinto muito, como família, né? Minha esposa e eu, a gente se sente muito feliz, né? Nesse quesito, com todos esses entraves, e saber que assim, a gente lidou com a situação, mas a gente passaria tudo por isso de novo, sem restrição e sem bloqueios. Certo. E a gente vê também aí a importância da escola, né? O papel da escola, dos professores, né? Não só dos professores, mas todos aqueles que trabalham na escola, para que entendam essa criança, essa adolescente agora, e possam auxiliá-la na evolução como todos os outros alunos, né? Não limitando ela devido a uma condição, né? Devido a uma síndrome, mas estimulando ela a evoluir ao que ela tem feito, né? Então acho que a escola tem um papel fundamental na evolução da vida dela, né? Do que ela vai... Exatamente, é uma conquista. Isso não foi feito, assim, foi uma transformação, mas ela é gradativa. Porque no começo, a gente só encontra barreira. Sempre tem um impeditivo, o coitadismo, né, que a gente chama. Coitadinha, coitada dessa família. Isso foi taxado. Então a gente procurava se afastar, você fecha os ouvidos. Você só olha para frente, para onde você tem que seguir por indicação das pessoas que estão com você e seguindo. Como a equipe médica, os amigos que empurravam para frente. Tem que seguir em frente. Então, onde tem que ir? Vamos em frente. Quando se falava besteira, a gente tem que... Tá bom, não estou te ouvindo, tchau. Bem assim. Então, na escola foi justamente esse papel, né? Por mais que a gente também faz parte de todo o contexto, estou na escola, né? As duas estudaram na escola do SESI, então a gente sempre teve esse apoio muito positivo da gestão escolar, dos docentes, todas as professoras que lidaram, e a gente vem vindo, porque se criou uma conexão tão grande até hoje ela já está no 2º do médio. Então, mas desde criança que ela teve esse acompanhamento, então criou uma conexão tão forte com a família que passa a ser amigo,
né, amigo mesmo, de frequentar a escola e saber quem é a Mariana, ver, não acredito que a Mariana está desse jeito, né, cresceu tanto, como está essa menina, e ver ela já uma moça, né, assim, com um futuro para frente brilhante, sem aquela questão, meu Deus, vai morrer, né, vai embora. Não, ela está viva e com um futuro promissor. Muito legal. E também a questão da família, né? Nós notamos muito em toda a fala a base familiar, né? O tanto que você e a esposa devem ter passado por situações muito difíceis, né? Ter ali um médico falando para os pais, olha, decidam aí porque o risco é grande, vocês têm que assinar, então uma responsabilidade em 20 minutos para ser tomada, com o filho correndo risco, a filha correndo risco de vida, né? E você tem que estar ali forte para tomar decisão, um apoiando o outro, um fortalecendo o outro, né? Acho que em momentos a esposa devia cair um pouquinho, se sentir enfraquecida, então você tinha que ser o apoio dela, e vice-versa, né? Então acho que essa questão dos laços familiares, não só para a filha, né? Mas acho que foi muito importante para você e a esposa, um fortalecer o outro, né? Eu acho que isso também é fundamental, né? Eu acho que o relacionamento só se fez ficar mais próximo, mais profundo, e o resultado tá aí, né? Uma moça já, 15 anos, com uma evolução muito bacana, graças a Deus, super bem de saúde. Não passou, graças a Deus, não precisou passar pela cirurgia, né? Por momentos mais difíceis. E tá aí super bem. É isso que é importante, é isso que traz, assim, a gratificação, a gratidão de tudo que passou e que valeu a pena, né? Com certeza, você disse tudo agora. A família é uma base muito importante. Nessas idas e vindas que eu tive a oportunidade de ir na Unifesp, a gente vê o quanto, às vezes, o pai abandona a mãe. Quando vem um problema desse, todo mundo se manda. E nunca é fácil para quem fica sozinho. E agora, quando você tem uma família com base, um apoia o outro. Então, quando você está mal, alguém te sustenta. Eu até confesso, nesses anos todos, aqui é uma evolução também como pai, né, como família, como parte integrante da família. Nesses anos todos eu sempre identifiquei que eu precisava de ajuda. Agora, no ano passado, com todo esse contexto de pandemia, que veio também essa ebulição, são 3 mulheres em casa. Então os hormônios, eu percebi que eu estava precisando de ajuda. Então hoje eu estou passando por também sessões de terapia, porque não está fácil em casa. Excelente! Então é assim que a gente busca, a gente vai também enriquecendo como pessoa humana. Então é muito importante isso, a gente reconhecer as nossas fraquezas, coisa que eu talvez achava lá atrás, mas eu não era forte. Estava às vezes demonstrando, mas a gente não é fácil. E essa realidade que é importante a gente estar mostrando, né? Não é fácil, Não. né? E não é um problema buscar ajuda. A gente não tem que ser forte o tempo todo, porque ninguém consegue ser forte o tempo todo, né? Muitas vezes a gente tem aquele hábito de mascarar. Não, tem que mostrar que eu estou bem. Eu tenho que mostrar que eu estou forte, que eu estou segurando a barra e vai dar tudo certo. E nem sempre a gente está assim, né? Então daí a importância realmente de procurar um atendimento médico. Percebeu que alguma coisa não tá legal? Olha, não tô mais aguentando. 3 mulheres em casa. Ou seja, qual for o tipo de problema que você está passando, né? A dificuldade. Não tô conseguindo aguentar muito não. O que eu faço? Tem que procurar atendimento. A psicoterapia tá aí para ajudar. A medicina está aí para ajudar, né? Não é uma vergonha precisar de ajuda. Muito pelo contrário, nos fortalece. Tem a questão do autoconhecimento, que a gente passa a se conhecer melhor, lidar com as nossas fraquezas e fortalecer aquilo que já tem dentro de nós que já é uma coisa bacana. Então, parabéns, tá? A gente vê aí um excelente pai, né? Um excelente pai, que com certeza a filha tem um baita orgulho do pai que tem, de todo apoio que sempre teve, não tenho dúvidas do pai e da mãe. Então, parabéns. Obrigado. Parabéns. Assim, eu falo, eu nunca fico orgulhoso com nada, porque para mim é assim, identidade, você tem um significado na sua vida, cada um tem, né? E assim, o que eu mais me aproprio é saber, eu tenho mais fraquezas do que fortaleza. Só que eu tenho que me movimentar para ficar melhor. Porque se eu fosse o mesmo lá atrás, eu estaria eu seria retrógrado, eu não teria evoluído. Agora, como eu dei um passinho de cada vez, é por isso que eu estou
chegando nesse ponto. E eu tenho que evoluir sempre, né? Não é porque eu cheguei até aqui que eu estou melhor, o melhor pai. Em determinados pontos elas me criticam e eu tô antes eu não conseguia ouvir. Hoje eu abro os ouvidos para ouvi-las também, por conta desse processo todo, né? Porque a vida é assim, ela é uma evolução constante. É isso aí, muito obrigada. E é importante a gente sempre ter consciência de que todo problema tem uma solução, enquanto não se encontra o caminho.